câncer de cabeça e pescoço é o quinto mais comum entre os homens no Brasil, segundo informações de 2023 do Instituto Nacional de Câncer. Um dos principais fatores que dificultam o tratamento da doença é o diagnóstico tardio. No Sertão Saudável de hoje, saiba sobre as causas e os sintomas do câncer responsável por cerca de 10 mil mortes por ano no país. O que é a especialidade de cabeça e pescoço e o que ela trata? É uma especialidade cirúrgica que trata os tumores benignos e malignos da face do pescoço, das principais regiões anatômicas, como boca, laringe, garganta, nariz, tumores na pele e no couro cabeludo. O profissional, para ser um cirurgião de cabeça e pescoço, precisa ser médico, ou seja, passar pelos 6 anos da faculdade de medicina, tem uma especialidade ou em cirurgia geral ou otorrinolaringologista, o que leva mais de 3 anos, e após a subespecialização em cirurgia de cabeça e pescoço, mais 2 anos, para ser um profissional habilitado para atuar na área. Quais os principais tumores que eu tenho que me preocupar? O principal tipo de tumor e o mais agressivo deles é o carcinoma espinocelular. Eles podem acontecer em qualquer região do trato aerodigestivo superior. O principal sítio de acometimento é a boca. No homem, no Brasil, segundo estatísticas do INCA, é o 5º tumor mais comum. E na laringe, é o 2º tumor de câncer de cabeça e pescoço mais frequente. Que medidas posso tomar para evitar esses tumores? De uma forma geral, os 2 principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo e o uso excessivo do álcool. Então, ao cessar essas 2 medidas, é de fundamental importância para evitar esse tipo de câncer. Além do consumo de alimentos ultraprocessados, uso excessivo e abusivo de bebidas quentes, uma má higiene oral, tudo isso predispõe para o carcinoma espinocelular, que é o responsável por 90% dos tumores de cabeça e pescoço. Além disso, nós não podemos esquecer a exposição solar sem fotoproteção, que é o principal fator de risco para o câncer de pele. Quais os sinais e sintomas que precisa estar atenta? Para prevenir e diagnóstico precoce, todo paciente precisa se alertar a algum caroço que surja no pescoço, que tenha duração persistente mais do que 15 dias e que não evolua, ao contrário, aumente de tamanho. Aftas, feridas na boca, que também apresente evolução prolongada, mais do que 2 semanas. Lesões na pele, que apresenta alteração na característica, com sangramento, manchas irregulares, dor ao deglutir ou dificuldade para falar. Toda rouquidão é um sinal de câncer? Não. A maioria, na verdade, das rouquidões são relacionadas, por exemplo, a resfriados comuns. Porém, qual a diferença entre uma rouquidão que nos preocupe, que leve-nos a pensar que aquilo se trata de um tumor de cabeça e pescoço? É aquela rouquidão persistente que perdura por aquele período de mais de 2 a 3 semanas. É uma rouquidão que não tem melhora alguma, nem com alimentação, nem ao decorrer do dia, e que você apresenta uma piora progressiva. Essa rouquidão é um sinal importante clínico que deve levar a população a procurar ajuda e atendimento especializado. Quando um caroço no pescoço é preocupante? De uma forma geral, nódulos na região cervical é bastante comum a população observar, porque é uma região anatômica do pescoço que é superficial. Então, por exemplo, apresentei um quadro gripal, aí aparecem os linfonodos, que é popularmente chamado de íngua, nessa região do pescoço. Porém, um nódulo que tem tempo de evolução curto, que ele aparece e depois evolui, são nódulos provavelmente de natureza inflamatória benigna. Porém, aquele nódulo que já apresenta um crescimento rápido, um nódulo mais endurecido e que ele não evolui em 3
em 2 a 3 semanas, esse nódulo é um sinal clínico importante para procurar ajuda especializada, principalmente quando a gente fala em cirurgia de cabeça e pescoço, as metástases cervicais, elas diminuem a chance de cura em cerca de 50%. Quando suspeitado tumor de tireoide? Para observarmos e pensar em tumores tireoidianos, nós podemos, no nosso exame físico, fazer o autoexame da glândula tireoide. Então, onde é que a glândula tireoide se localiza? Nós temos o conhecido pomo de Adão, que é o famoso gogó. Logo abaixo do gogó vai estar localizada a glândula tireoide. Então, se nós observarmos algum nódulo, algum abaulamento, endurecimento nessa região, isso pode significar um nódulo tireoidiano, consequentemente pode representar uma neoplasia maligna dessa glândula. Meu exame de tireoide está normal, eu posso ficar tranquila? Quando o exame de sangue da tireoide está normal, ou seja, significa que não há alterações hormonais relacionadas a essa glândula, que você tem a função tireoidiana preservada. Por um lado, é um bom sinal clínico, mas por outro, a maioria das neoplasias malignas, ela não apresenta alterações hormonais. O paciente é eutireoideu ou hipotireoideu, ou seja, com função tireoidiana reduzida. Então, uma função tireoidiana normal não exclui a presença ou a possibilidade de câncer. Para a gente saber identificar ou pensar na neoplasia da tireoide, é como eu acabei de falar, é o autoexame dessa região que vai estar localizada logo abaixo do pomo de Adão. Quando me preocupar com uma feridinha na boca? De uma forma geral, a boca, por um trauma ou um alimento quente, pode apresentar lesões ou um dente que inflamou. Então, aquela lesão que tem característica inflamatória ou reacional, alguma trauma que você não percebeu, ela vai evoluir, como eu falei, nesse período de 2 a 3 semanas. E uma lesão suspeita de câncer, ela geralmente é uma lesão friável, que sangra ao toque, que não melhora, que apresenta evolução arrastada. Então, essa lesão, ela deve procurar ajuda e atendimento especializado. Quando me preocupar com um sinal na pele? É muito comum a presença de sinais, os névoos, Porém, quando a gente observa um nódulo, uma mancha na face, no pescoço, na região cutânea, que tem características, cor enegrecida ou formato irregular, multicor, aquela lesão que ao simples toque sangra, todos esses sinais clínicos podem nos predizer que ali pode estar uma lesão suspeita para malignidade. No próximo bloco, você acompanha os fatores de risco do diagnóstico tardio da doença, informações sobre tratamento e onde procurar atendimento. O câncer de cabeça e pescoço, na verdade, são um grupo de tumores que é muito pouco divulgado, conhecido pela população. Isso, consequentemente, tem nos levado a um prejuízo na saúde pública, porque a maioria dos pacientes, eles procuram os serviços de atendimento com um estadio mais avançado desses tumores, certo? Então, é bastante válido a gente estar alertando a população desses sinais de alarme que eu acabei de referir, para que isso nos leve a procurar precocemente os serviços de saúde. Então, o câncer de cabeça e pescoço, como eu falei anteriormente, é uma das neoplasias mais comuns. Por exemplo, o câncer de laringe é o segundo mais comum do trato respiratório, só perdendo para o câncer de pulmão. E pouca gente sabe que um sintoma persistente, que é uma disfonia, pode ser um indício dessa tumoração. Então, a realidade hoje é que esses pacientes procuram os nossos serviços de oncologia com estadios avançados, consequentemente, o tratamento é mais mórbido, com chances de curas cada vez menores. Então,
percebeu algum sinal clínico, um carocinho no pescoço, uma lesão na língua, na face, uma dificuldade para engolir, uma rouquidão persistente, isso deve alertar a população a procurar o profissional adequado para que nós consigamos dar um diagnóstico precoce. Os tumores dessa região, quando a gente consegue dar um diagnóstico precoce, a chance de cura vai quase mais do que 90%.